Estratégico, a análise da semana na JMFM. João Márcio de Matos, Raul Ribeiro, Celina Pereira e os seus convidados vão aumentar a produção de gargalhadas. Plano Estratégico, aos sábados, às 9 da manhã, para começar o fim de semana em grande. Olá, muito bom dia, bem-vindos para mais um Plano Estratégico. Sábado, dia 3 de fevereiro, já iniciamos um novo mês e, claro, continuamos com as peripécias habituais, com muito humor, também com alguma seriedade, mas particularmente sempre a analisar ou a rever ou a procurar um foco nas principais atividades da semana. Comigo tenho, como sempre, os habituais Raul Ribeiro e Márcio de Matos e hoje temos como convidados especialíssimo Filipe dos Santos. Raul. É verdade. É dos Santos. É dos Santos. Não é endiabrado. Olá, Celina, e olá, Márcio. Olá, Raul. Raul, E estás com olá. uma voz tão sexy. Eu estou com um problema. E o nosso querido amigo Filipe Santos, dos Santos. Olá, Filipe. Olá. Olá, Olá. bom dia. Eu... Eu devo dizer que o Filipe tem assim uma voz olá. Não, mas é que eu estou doente também. Eu Eu quero apenas dizer aos nossos ouvintes, posso já? Podes dizer o que Posso já quiseres dizer aos nossos ouvintes, ouvintes. e eles sequestrarem-me, está bem? E ainda não me deram nada de comer nem de beber há 20 minutos, está bem? É só para... Caríssimos ouvintes, esta é a parte em que eu sou obrigada a dizer, por imposição, larguem ele. Obrigaram-me a dizer isto. É mais tarde. Eu devo confessar, a minha voz deve estar mais sensual que o habitual, porque muito mais. Olha que o efeito em mim Não, é... isto não está muito bom. Aliás, tudo em mim está ao contrário, porque estou a correr do nariz e a cheirar dos pés. Ai, E devia ser ao contrário. calha bem que a rádio não transmite odores. Exatamente. Aqui em rede com a Rádio Calheta e a Rádio Santana e em princípio também com a Rádio Porto Santo, mas no Porto Santo não nos estiverem a ouvir, avisem, ok? Porque a gente corrige a situação. Pode ser dos calhaus na praia. Com repetição amanhã, domingo, às 11, das 11 ao meio-dia. Aí na JMFM. Exatamente. Depois da Missa do Monte. Ok, alguma nota que queiram relevar para começar? Disseste um levar? um levar, não se comecem a escangalhar. Se ouvirem um som estranho, sou eu que me estou a suar. Vamos começar por relembrar algumas efemérides que se comemoraram nesta semana que passou. No dia 29 de janeiro foi o Dia Internacional do Puzzle. Pá, digam qualquer coisa enquanto eu me Tem que colaborar. Puzzle. Muito Sim, bem. não lhes merece nenhuma referência. Não. Já estamos no ar, não é? Já. No dia 31 Já de não dá para janeiro voltar atrás. foi o Dia Mundial do Mágico. E Qual também, deles? Luís de Matos? Não, deve ser o Cafu. Ok. Não, o Câmara que tirou o coelho da cartola. Até o Câmara. Muito bem. Dia Mundial do Mágico. E dia 31 é um dia muito curioso também, que é celebrado em algumas partes. Celebra-se o fim do mês. Celebra-se o Dia ao Contrário. É verdade, ouvi falar disso. Que tem remotas raízes na antiga Roma, em que eles celebravam a Saturnália. Chibateavam as moças nas ruas nessa altura. Está bem, mas deixemos essas partes mais Eu agradáveis. tentei essa coisa do contrário. Lembrei-me disso quando estava no WC. A coisa não correu muito bem. Raul, continua. A Saturnália, eles chegavam ao ponto, os patrões tomavam nesse dia o lugar dos servos e vice-versa. Os patrões serviam os servos. Continua que eu estou gostando disso. Que era muito interessante. E hoje em dia ainda há quem celebre o dia ao contrário, em que muda tudo. Faz tudo, é engraçado. Mas espera aí, mas no dia 1 de fevereiro volta tudo ao normal. O que acontece? O patrão vinga-se. Pois com certeza. Pois. Não foi. Exatamente. Claro que sim. Mas não deixa de ser curioso, muita gente não sabe. Mas já passou. Do próximo ano façam o dia ao contrário. Dia 2 de fevereiro, que foi ontem, é o Dia Mundial das Zonas Úmidas. Celebra-se o Dia Mundial das Zonas Úmidas. Olha, eu a pensar que ias falar no regicídio. Não. Não, coisa assim relevante. Fui úmido do evento. Mas isso foi a um. Um. Pois fui. Fui exatamente.
Raul, enquanto as zonas úmidas são ecossistemas. Penso que era isso que tu querias relevar, não era? Não sei, mas não é isso. São ecossistemas fundamentais para a sobrevivência da humanidade, uma vez que são elas que concentram e conseguem também trazer até à Terra uma grande quantidade de água doce. Sim, Filipe. Água salgada também é importante. Não, nas zonas úmidas é mais água doce. São relevantes, efetivamente, para a sobrevivência da humanidade e da espécie. Porque sem zonas úmidas não há sobrevivência. Quer dizer, digo eu no plano científico, não é? Estamos aqui a falar... Eu acho que o Filipe está a falar num plano anatómico, talvez. Não. É mesmo... É mesmo no plano... É melhor não ir para aí, olha as zonas úmidas do Raul hoje... Não, eu estou numa idade em que as zonas úmidas é só a nível das fossas nasais. Coitado. Mas só para concluir, relembrar que, por exemplo, este foi o ano em que se ficou a saber, aliás, neste momento é um problema com o qual está a lidar a cidade do Cabo. É a primeira grande metrópole a nível mundial que tem apenas água doce para consumir. Há um mês atrás era por 3 meses, agora deve ser por 2 meses. No caso deles, até pode não ser demasiado complicado, visto que eles têm muito mar e, em princípio, vão conseguir resolver a situação. Esta problemática da falta de água doce em muitos países vai continuar a agravar-se e aquela velha frase de que a água será de facto o petróleo ou o ouro do século XXI já está em marcha e importa também provocar a reflexão sobre esse assunto. A água e a areia. Sério, não é brincadeira, também li um artigo há pouco tempo, na casa de banho, como é óbvio, que referia que os 2 grandes bens do futuro, mais valiosos do que o próprio petróleo atualmente, serão a água e a areia. Porque a areia também, por incrível que pareça... Para filtrar, não? Mas não faço ideia para quê. Porque utilizam areia nas estações de tratamento de água. Agora, mas a questão da água mais cara que o petróleo já existe. Já se vendem garrafinhas de água de glaciar por aí a 100 euros à garrafa. Porque supostamente provém de uma pluviosidade de uma época há milhares de anos onde não existia poluição, logo é a água mais pura que pode haver. Pura que pariu. É nós vamos avançando, não é? Celina, calma. Eu tenho aqui uma curiosidade. Diz lá. A gente falou no regicídio e não falou. Sim, referimos. É só para contrariar. Não, só para contrariar o Filipe, que é bom aqui para me dar razão. Só para me dar razão, se não for para me dar razão, não vale a pena. Na verdade, também temos que dar a palavra ao Filipe, que ele ainda não falou. Nós temos a mania de... Como se ele percebesse alguma coisa disso. Não, ele percebe. Nós temos a mania de estipular Dom Carlos, Dom Manuel. Acabou-se. Não, o Dom Luís aparece a meio, porque o Dom Carlos morreu primeiro com o Dom Luís, que era o príncipe herdeiro, e logo, tecnicamente... Desculpa, estás a falar muito alto, estás a baralhar toda a gente, que as pessoas já não se lembram, não são desse tempo. Ok. Então, explica, o Dom Carlos... O cara o fofo, o gordo, o rei... Sim, o Dom Carlos era aquele balufo que andava sempre empoleirado em cima das cortesãs. O filho era o Dom Luís, que era um tipo assim magricela, com um ar um pouco estranho, mas que supostamente não batia, ou melhor, batia mais ou menos da cabeça. Conheces bem intimamente a vida do senhor. Ele é muita coisa. Ele não batia, mas o pai, foram os dois alvejados no terreiro do Paço. O pai acaba por morrer primeiro que o filho, que era herdeiro. Logo, tecnicamente, o filho chegou a ser rei por alguns momentos. Logo, na cronologia dos reis de Portugal temos Dom Carlos, Dom Luís II, não será? É sério. E Dom Manuel II, Luís Filipe. Se podia ser nome composto, como Juan Carlos. Pois poderia. Dificilmente seria Luís. Já parecia um cantante. Luís Filipe. Luís Filipe podia ser como era da família Orleans, da parte da mãe, e havia essa tradição. Podia ser. Estás a perceber? Até podia ser. Mas tecnicamente chegou a ser rei, porque em Portugal rei morto, rei posto. Filipe não é nome de rei. Mal Filipe é nome de gente. É meio americano. Mas quer dizer que basicamente ele foi Dom Luís. Ele morreu no Arsenal, lá num colchão que puseram lá no chão, para o tristezinho agonizar. Mas tinha assinado contrato por quantas horas? Mas acho que pois isso não sei. Foi rei durante meia hora. Muito bem, fica essa marca do tempo. Mais ou menos também no plano estratégico. A marca do tempo e não só, que o homem ficou bem fraude. Mais ou menos como o lume na Assembleia.
Ferrei por meia hora. Não fui eleito, fui deputado durante um pouco tempo, não foi meia hora também, mais ou menos. O Ricardo Lume. Sim. Quanto tempo? Um dia, Não 2 sei, dias? não, foi uma coisa assim. Fui deputado e depois houve a recontagem, afinal já não era. Mas agora está lá. Não, mas já foi outra. Já está lá por substituição do Mr. Smiley. Exatamente. Bem, mas eu ainda queria aqui protestar outra coisa. Para além da tua fome, ainda ninguém me tem mudado como era. Vocês disseram que isto não era uma coisa séria. Vocês fizeram leituras para isto não é correto? Fizeram leituras sobre isto é só uma ilusão. sobre história. Não, eu lembrei-me disto agora porque Isto o é uma café ilusão. despertou nesse sentido. O café É da uma manhã. ilusão, mas o café da manhã costuma ser bom por aqui nestas paragens. Então vamos. Eu não consigo cheirar nada. Não, o Raul está sob os efeitos. Olha, Raul, que seja assim uma coisa que passe depressa, que este café que te caia bem. No que diz respeito à agenda para esta manhã, vamos, se calhar, não sei, Raul, mas alguma coisa a apontar, se não passarmos a palavra aqui ao Filipe para ouvirmos sobre os assuntos que são da sua graça. Sim. Ou da Exatamente. sua desgraça. Nós convidamos os Filipes, os nossos Sim, nós convidados. temos uma tabela de Filipe Exato. para convidar. Nós Ele é o convidamos os nossos amigos para fazerem o favor de irem dizendo qualquer coisa, conforme lhes aprouver. É para eu dizer qualquer coisa. Ora bem. Quanto ao regicídio, não é? O Márcio chamou a atenção e bem. Eu por acaso tive a aventura e a oportunidade de estudar as cerimónias fúnebres que houve aqui no Funchal, decorrentes do assassinato, do falecimento de Dom Carlos e do príncipe. E do infante. Do infante Luís Filipe. Príncipe Real. Contrariamente, Príncipe Real, exatamente. Contrariamente ao que se pensa, as manifestações que tinham sempre o patrocínio camarário das instituições. Olha como municipais, nada mudou. como era usual. Não, é porque isso é curioso, porque efetivamente mesmo o falecimento dos reis era uma boa oportunidade para uma liturgia do poder, que não só real, mas depois também municipal. E porquê que eu estou a dizer isto? Estou a dizer isto porque vocês, entretanto, mandaram-me falar. Então, estou a perceber. Olha, mas espera aí, tenho uma pergunta. Havia barracas de comes e bebes? Era provável, mas em princípio, pronto, seria carne bovina, não outra qualquer. Pronto. Ok. É sempre bom ter uma perspectiva assim, de uma pessoa acisada e bem falante sobre estes temas candentes, como o regicídio. O que é andentes? É? Olha, daqui a bocadinho levas uma cabeçada. Estão todos, meus caríssimos cavalheiros, assim com uma Sim. voz assim transcendente. Nós vamos começar agora aqui normalmente, está bem? Ok, vamos lá. Ele está num estado de alma propício para discursar Olha, eu no sugiro Congresso do que PS. Que é? Para Raul. quê? O Congresso do PS. Isso Não era melhor acordar primeiro? Isso não vem nada a propósito. Não era melhor. É a propósito. Não era melhor acordar primeiro? Acordar? Acordar, não. Acorde com os cordofones, não. Acorde! Acorde. É isso. Para já, antes de falar nisso, não entendo como é que há pessoas que tocam viola para outras adormecerem. Não faz sentido, é que está a tocar acordes. Claro. Percebes? Acordes. Isso está bem mal. Fraquinho. Essas são fraquinho, incongruências. fraquinho. Foi fraquinho. Esta foi eleita como a Semana dos Cordofones. Poxa. Uma iniciativa. Uma iniciativa a que Federação chamaram de Serviços. Acorde. Foi uma iniciativa da Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia. Enfim, que tem pontuado, tem tido uma atividade bastante frutuosa ao nível não só da salvaguarda mesmo do património, do nosso património material, sobretudo no que está relacionado com a música, até mesmo de investigação. Para quem não sabe, eles têm uma excelente biblioteca, a maior parte das pessoas não sabem, que é consultável e que tem volumes que que são difíceis de encontrar aqui na região. A iniciativa é meritória. Entretanto, foram instituídos 2 prémios, o Prémio Carlos Santos e o Prémio Cândido Drummond de Vasconcelos. O primeiro para pessoas que se venham a destacar, que se destacam, aliás,
pessoas ou instituições que se destacam O primeiro prémio é para pessoas que se venham. Pronto, que se destacam na salvaguarda e no estudo, parece-me que é isso da música tradicional, e neste caso foi a Associação Xarabanda, e o prémio Cândido Drummond de Vasconcelos, para quem não sabe, foi um excelente instrumentista do século XIX. Como é que sabes, ouvistes? Ouvistes o Foi, por acaso as partituras existem e tal, e deixou partituras e foram editadas pelo Manuel Moraes. CDs, ele deixou CDs. Isto já é a minha parte de investigador a falar. É isso mesmo, mas continua que estás bem. E foi laureado o professor Mário Andréa meritoriamente. É claro que estas questões, isto é para sinalizar os cordofones madeirenses. Como sabe, são o braguinha, o machete, o rajão e a viola de arame. É claro que há outros. Há outros instrumentos tradicionais madeirenses. Eu esqueci-se do... Não acredito. O pexingoncelo. O pexingoncelo, que temos aqui dois pexingoncelos mesmo, mesmo bastante, digamos, ruidosos. Hoje não, que ele também, está afetado. Também estás-te a candidatar a levar no focinho. Explica para quem nos está a ouvir, Márcio. A malta de Santana com certeza sabe. A malta de Santana sabe certeza. Mas todos os outros ouvintes não sabem o que é um pexingoncelo. Ou pelo menos muitos não saberão. O pexingoncelo, olha, ainda existe, se não estou em erro, na Casa do Povo de Santana, o grupo folclórico ainda utiliza um pexingoncelo. O pexingoncelo é um instrumento com uma só corda, que funciona um pouco como o violoncelo, só que tem uma caixa de ressonância. É tocado com a bexiga. A bexiga do porco cheia de ar faz de caixa de ressonância. Não, mas não é cheia de vinho, é cheia de ar. Cheia de ar, cheia de vinho, isso é mais na zona do Porta Cruz e é ali com um pele de cabra. Cabra ou bode, ou não sei. Portanto, uma iniciativa meritória e que preencheu... Mas não é sapadora, não é cabra sapadora. Preencheu esta semana, não é assim? Sim. Seria interessante até ampliá-la para outras dimensões da música tradicional. Mas isso são outras coisas. Também esta semana se ficou a saber que há uma nova banda chamada Otus Mauli, que significa sem preconceito, e que vai divulgar o património madeirense através da música. É um novo projeto. Os novos projetos são sempre de apoiar e ainda bem que existem. Algum de vocês conhece os intervenientes? Não, o projeto foi apresentado no Jardim Tónico da Madeira, num concerto um bocadinho restrito durante a semana. Restrito, essa coisa do restrito. Era restrito, não era aberto ao público. Se nenhum de nós veio é porque foi restrito. Foi restrito, com certeza. Somos todas pessoas e a ideia é... Geralmente somos convidados para tudo. Sobretudo o Raul. Márcio. A ideia é relacionar o património natural da Madeira com o património musical. A ver, vamos. Mas aí já temos também um grupo madeirense que faz um excelente trabalho, os Ecomusicalis. Aí não é um grupo, é um projeto. O Ecomusicalis é um projeto que é desenvolvido pela Retoiça, a Associação Cultural, que é sediada no Seixal e que desenvolve o Ecomusicalis, um projeto que leva ou que tem essa dinâmica de levar a música. Qual é a diferença entre nestas coisas? Quando é que se diferencia? O que é um grupo e o que é um projeto? Não, porque o Ecomusicalis é um projeto que convida vários músicos para tocarem o património natural. Antes da fecundação do óvulo é projeto. Depois passa a grupo. Com um pouco de sorte, não chega a isso. Vai ser mas pode acontecer e aquilo vai mais do que um. Pensei que o projeto era quando eles só diziam vamos tocar, vamos fazer uma banda, vamos dar um concerto. Depois nunca passava disso. Não deixa de ser... Eu vou discordar de vós. Um projeto musical é para começar e acabar. E uma banda, não é? A banda ou um grupo. É para começar e acabar quando tiver de acabar. É só isso. É parecido, mas não é. Neste caso é mesmo uma organização, o eco de natureza, e a música toca-se em espaços naturais. Alguns espaços são absolutamente belíssimos. Também património edificado, ruínas e tal. Exatamente, eles têm zonas úmidas. Zonas úmidas, porque não? Márcio, eles têm também um outro projeto que não é o Ecomusicalis, mas que é o Música na Capelas. Sim, na Capela de São Sebastião, na Ponta de Sol. E que também leva a música a espaços inusitados. Mas já que o Raul falou em coisas úmidas, zonas, sim.
eles também já atuaram nas grutas de São Vicente. Também. Na Laura e Silva, eles têm um eco musical de Laurácia também. E eu já atuaram nas gretas de São Vicente. E eu já agora também, se calhar, proponho. Eu não sei se as pessoas em questão estão a ver, mas para conciliar zonas úmidas e ruínas é ir ao Calhau de São Jorge, que tem as duas coisas. Tem ali o mar, tem ruínas, enfim. Exatamente. Aquilo é um fim de mundo que está para a lei. Olha, intocado, virginal, com um portão aberto aos horizontes infinitos. Virginal com portões abertos. Vamos passar então de tema para o Padre Giselo. Ok, boa tradição. Pronto. Bom, realizou ontem à noite a sua última missa no monte. Não sei. Celina, não sabes tudo a missa a metade. Vá lá, Raul, vá lá então. Consta que as catequistas já se manifestaram e entregaram a chave não sei de quê à diocese. E não foram só as catequistas. Não foram só as catequistas, vários movimentos. O que eu acho curioso, na nota que foi emitida, que a partir da própria paróquia, talvez, não sei, é uma nota conjunta dos movimentos. A confraria do Monte neste momento não tem ninguém. Porquê? Só ficou a direção. Todos os membros da confraria e alguns dos movimentos, segundo o JM noticiou, a própria direção se demitiu. Exatamente. Entregaram chaves, entregaram tudo. Todos as 6 catequistas que é a Legionela de Maria, não é? Lá sim também. Legião. Achei piada que foram 6 catequistas a se demitir, ou seja, as 2 que estão escaladas para o fim de semana mantêm-se em função. Olha, Raul, só podes dizer. Não uses esse tipo de expressão. Só podes dizer as 2 que foram escaladas. Raul, só podes dizer Legionela de Maria se esse teu vírus não for o da gripe A. E estamos todos tramados. De resto, se for da gripe A, não podes dizer Legionela de Maria. Esta não é gripe, não é A, nem B, nem C. Portanto, eu penso que só se for o D. Aí pode ser que engorde. Filipe, o que é que achas desta novela que tem assim como palco principal o Monte nos últimos tempos? Bem, o tema é quente. O tema é quente. Para mim é divertido ou não? Bem, eu sinceramente não consigo me divertir com estas coisas. Percebo que tem efetivamente um elevado potencial humorístico. Mas eu vou dizer 2 ou 3 coisas presumivelmente politicamente incorretas. Eu percebo efetivamente que as pessoas tenham uma simpatia, enfim, uma afeição. Fui falar de alguns paroquianos ao padre Giselo. Ao padre Giselo. Acho que é grave porque os movimentos sociais no plano, e estou a dizer isto como quem constata uma situação, os movimentos sociais, enfim, no plano da freguesia, sejam os quais forem, as confrarias são muito relevantes. Acho grave que procedam desta forma, porque vamos lá ver aqui uma coisa. O padre Giselo podia continuar como padre. Porque as pessoas gostam dele, mas isso não muda a questão. Isso não muda a questão. Eu sei que não muda a questão. Pode ser uma pessoa simpática, efetivamente, enfim, as pessoas são. Mas isso não muda a questão de que houve aqui uma quebra de um voto e de uma disciplina. E eu digo com todas que ele, na minha opinião, não pode continuar como padre. Não pode. Aliás, já agora faço convosco a seguinte reflexão. Há muita opinião que eu catalogo como politicamente correta e que para mim é apenas de um progressismo frívolo, quando as pessoas dizem efetivamente que os padres têm direitos e desejos e etc. E tal, em primeiro lugar porque são homens. Essa é outra questão. Eu relembro que há instituições, uma instituição para sobreviver tem de pôr em prática as suas normas. Os casos, enfim, transgressores às normas, não podem levar, um caso que é transgressor às normas, não pode levar à mudança de uma norma. E as pessoas dizem, efetivamente, que ele deve continuar como apesar de ser pai, deve continuar como padre. Curiosamente, as pessoas não pensam no caso
Da filha? Porque reparamos numa coisa, a filha continuará a ser chamada como? A filha do padre? Aliás, está provado, porque, enfim, não é o primeiro padre a ter descendência. É complicado. E eu imagino que seja complicado crescer sendo conhecido como a filha do padre. Com claras sequelas, digo eu. Aliás, está estudado, e vi. Sequelas, claras consequências psicológicas. Filipe, esse é aliás um assunto que é trazido a lume, ou foi trazido a lume exatamente na edição do JM de ontem. Aliás, tem sido ao longo dos últimos tempos, mas particularmente também com esse aspecto do olhar do outro lado, mas também já aqui, Raul, já tínhamos falado, Márcio, desta perspectiva de que exista um conjunto de regras para quem aceita fazer parte de uma determinada instituição e que essas regras devem ser cumpridas sob pena da instituição ela própria. Sob pena da instituição ruir. E neste caso são muito claras as regras que vêm desde a Santa Sé e que, claro, obrigatoriamente todas as outras delegações têm de ir cumprindo. Celina, eu acho que falta-nos aqui uma outra perspectiva. Agora desculpa, agora a perspectiva da mãe, sim, a perspectiva da mãe, que eu remeto aos nichos da intimidade, mas há aqui uma outra perspectiva que eu acho que as pessoas estão a ignorar e que terá efeitos seguramente. Estamos a falar de vários movimentos paroquiais, daquela que é a sede paroquial da Patrona da Madeira, de uma das maiores festividades regionais. Uma festividade que se faz graças à confraria que agora se demitiu. Precisamente. E estamos agora com duas questões sobre a mesa. Como é que fica a questão da devoção do monte, a questão do arraial, a questão da peregrinação que ocorre ao longo do ano, e como é que ficam estas pessoas quando colocam em causa os próprios compromissos da confraria, que não têm qualquer ligação ao pároco em exercício. A confraria toma posse e jura obediência à devoção e com um compromisso Mas o compromisso é com a diocese ou com a igreja. Existe um compromisso formal com base nos estatutos de cada confraria. E mas não é com o pároco em específico. Não é com o pároco nem com a diocese. O compromisso é zelar pelo local de culto, é com o local, e zelar pelo culto, com o culto. Ou seja, não deveria de ser relevante qual é o pároco que está ou deixa de estar, se é simpático ou menos simpático. O culto sobreviveu ao longo destes séculos todos, claro, com muitos maus padres e com muitos bons padres. Claro. Agora, porque um padre mete a pata na poça e meteu, e não venha agora ficar lá angelical cantar o salmo e as ladainhas, porque não muda nada. Meteu talvez não foi a pata, ok. Mas volta, sim. E depois todo este cenário dá-me a ligeira sensação que existe uma força de coesão a orientar o protesto, porque não acredito. Falemos claro. Não acredito que o Padre Gisele. Parece-me que há a evidência que o Padre Gisele está ou pelo menos a forte suspeita de uma manipulação destas pessoas. Também. E se calhar. Pelo próprio visado. Aliás, porque partia do pressuposto, se tivesse boa fé, o que ele tinha de fazer era: meus senhores, não baralhemos as coisas. Esta situação minha é a minha situação. Agora não vão se demitir da confraria. Uma pessoa de boa fé, que tem, em primeiro lugar, o interesse das pessoas e da paróquia que diz tanto amar, e da devoção que diz tanto defender, diria: meus senhores, não vamos baralhar as coisas, eu vou-vos pedir que fiquem nos vossos lugares e que recebam da melhor maneira possível o novo pároco. Ele não faz isto, não foi homenzinho, e não me venham com aquela conversa de que foi homenzinho, sim senhor, porque reconheceu a filha, porque é obrigado por lei a reconhecê-la, não tinha outra saída. Claro, mas isso já batemos nessa tecla e comungamos da mesma opinião relativamente a esse assunto. Talvez haja agora também um reagir ainda muito quente e sobre as emoções. A ver, vamos o que é que as próximas semanas vão trazer. Há aqui um fenómeno que ultrapassa o facto em si, digamos assim, que é o fenómeno mediático.
Afinal, as devoções católicas não estão assim em tão baixa maré como parece. Porque isto não é só trazer uma revista cor-de-rosa para o seio da sociedade católica madeirense. Não é só isso. É porque, efetivamente, as pessoas ainda dão alguma relevância aos fenómenos religiosos. Há aqui, claramente, um fenómeno de interpretação das regras, das normas católicas, à luz daquilo que eu disse há bocado, de um certo progressismo frívolo, de um certo intuito de as pessoas serem, enfim, como se costuma dizer, para a frentex. Como o Márcio disse bem, estamos a falar na paróquia da Padroeira da Ilha, aliás, na sequência da Aluvião de 1803, depois até se quiserem. É relevante o fenómeno de que estas coisas estão a ser discutidas, demonstra efetivamente que as pessoas ainda dão algum valor às suas devoções. É uma pena que seja pelas piores razões. E que seja também em praça pública e nesta... Porque depois há muita opinião e desinformação e há um criar de um conjunto de situações que não são propriamente factuais e que vão acompanhar as conversas de café e as conversas de discussões entre uns e outros, mas que, na realidade, o produto final não há de ser um produto que eleve a situação ou que ajude a resolver a situação. Sim, e basicamente chega-se a uma conclusão que é a Diocese agiu tarde e mal, mas principalmente tarde. Mal não diria. Mal, no fundo, a Diocese não pode obrigá-lo a deixar de ser padre. Pois, não pode obrigá-lo a deixar de ser padre. A não ser que lhe movam... Pode suspendê-lo à divinis. Pode suspendê-lo à divinis. Mas a Diocese tem aqui uma obrigação de, como dizia bem o Filipe, de zelar pela própria estrutura e pela permanência da estrutura, porque não faz sentido abrir exceções para depois ser um descambar completo. Que se façam as reformas nos lugares próprios, precisamente, não com base nos caprichos deste ou daquilo. Nas transgressões até. Nas transgressões. Aliás, e depois não se venha aqui dourar a pílula. É preciso saber que a Diocese também foi enganada nisto tudo. Dourar a pílula é bonito, não é? Eu acho que não houve douramento nem pílula. Porque se houvesse, nem estávamos aqui a falar disso. Estás a rir, tu disseste não se venha aqui. Não se venha aqui. Ok, está bem, ok. Peço desculpa. Portanto, se o padre já sabe, por favor. Mas, por exemplo... mas neste caso é preciso que se esclareça também este aspecto. O padre Gisele também mentiu à Diocese, não foi franco. A Diocese soube, depois de consumado e da criança já estar no mundo, o que aconteceu. Agora, eu acho o mundo teve de facto um ano horrível em 2017. Eu acho que estão-se a mostrar as coisas e eu gostava aqui, uma coisa que ainda não tinha dito, né? Já falamos disto muitas vezes, mas nunca cheguei a dizer. Gostaria de expressar o meu agrado pela forma como a imprensa regional tem respeitado a privacidade da mãe da criança e da criança. Que eu acho que neste caso foram exemplares. É preciso saber distinguir da figura pública que é o Padre do Monte, porque o Padre do Monte é uma figura pública. Claro. Agora, e é o centro desta polémica que, quanto a mim, continua a ser alimentada por ele próprio. Mas isto são considerações pessoais. Tenho o maior respeito pelas decisões que ele possa vir a tomar no que diz respeito à sua vida, mas acho medonho que arrasta as pessoas para um tipo de movimento autosservidor. Por isso, nesse aspecto, sou implacável. Exatamente. E só teria que assumir a paternidade da criança e, em simultâneo, desligar-se Seja um pai. Seja um pai. Graças. Seja um pai. Que seja padre, mas em castelhano. Padre no verdadeiro sentido. Assuma. Pense primeiro na criança, e, aliás, não nos interesses da Paróquia do Monte, nem da nova capela, nem do que possa vir pelo caminho. Não sei se será a regra geral, mas pelo menos os casos pessoais que tenho conhecido, os ex-padres normalmente são excelentes maridos, excelentes pais e excelentes chefes de família. Oxalá seja.
Amém. Filipe, alguma coisa ou tema novo? Este era de facto o tema mais interessante, a gente não tem mais nada a falar. De jeito. Posso dizer só uma coisa Sim. ultraconservadora? Claro. Aliás, que não há problema nenhum. É preciso A liberdade de expressão faz parte deste programa. Ainda há lugares no Ocidente onde ser conservador até. Eu peço desculpa, nós enganámos ao convidá-lo. Percebi que era ultra conversador. Engano. Não era este. Era o outro. Eu estou a fazer as pessoas, mas eu já vos disse, estou aqui cheio de fome, vocês ainda não me deram um pequeno almoço. Bem, vamos lá embora. Eu como. Ainda a este propósito, vou ventilar aqui uma eu venho ventilar. Não. Minha opinião, que é conservadora, porque vai um bocadinho contra. Efetivamente, parece-me que muitos católicos não concordam com o celibato. O celibato não faz sentido e tal. Eu encontro todo o sentido nessa tradição, nessa prática e nessa disciplina e nesse voto. E ainda há dias alguém me resumiu, uma pessoa mais velha, mais madura, católica, obviamente, resumiu porque que era importante que houvesse efetivamente o celibato. Porque se fosse preciso um padre debaixo da batena podia estar, se quisesse, perfeitamente desnudado. Ou seja, ele não tem vínculos familiares, ele não tem vínculos paternais, e isto, de certa forma, põe-no numa situação diferente no plano da comunidade de fé, mas diferente no sentido é que ele não responde aos mesmos desejos que as outras pessoas têm, desejos de proteger a família, de proteger os filhos, de cuidar dos seus. Ele cuida da comunidade de fé. Ele não cuida de irmãos, nem de filhos, nem de mulher. É por isso. Não ser outra coisa que não uma devoção incondicional a Deus. Sim, também mete questões patrimoniais. Mete questões patrimoniais. Mete efetivamente. Mas para mim, digo, ainda que seja. Era uma dedicação exclusiva a. Reparem, na lógica de pai. É uma dedicação exclusiva à comunidade de fé. Porque reparem, digamos assim, a fecundidade de uma devoção também faz a partir deste. E eu percebo que as pessoas dizem, as pessoas considerem que depois um padre que possa ter filhos, ele vai ser mais igual a nós. E as pessoas depois gostariam de ter um padre mais igual a elas. Não. Reparem, tem muito a ver com a mundividência católica, que as pessoas respeitarem alguém que de certa forma esteja ao meio delas, mas num plano superior. Vou dizer diferente. Diferente. E a verdade em que, pronto, isto não vai ao caso, mas em muitas paróquias, em algumas rurais, o padre ainda é a pessoa mais leida, não é? Porque as pessoas depois dizem assim, mas o que é que ele sabe? Ele não sabe disto, ele não sabe tal coisa e tal. Mas em muitas paróquias, hoje já não será tanto nas urbanas, mas nas rurais ainda existe, é a pessoa mais leida. E isto há de contar para alguma coisa. E a pessoa mais leida nem que seja em doutrina. Claro. Ou seja... Mas tem outro aspecto, que as pessoas de uma certa faixa etária ainda levam muito a peito, que é a questão do padre ser aquele que toca o intocável. O divino. Claro. Exatamente. Claro. E as pessoas têm aquela aproximação de crente próximo de santidade. Sim. Que quebra completamente quando há uma transgressão como esta. Claro. Não é propriamente a mesma coisa que andar a tocar e depois é. Não, mas oh meu Deus! Eu posso até. Isto é verdade e acontece e toda a gente sabe isto. Há certas pessoas que se sentem fascinadas por esse mundo e às vezes cria-se um elo afetivo que pode ser confundido com outras coisas. E esses elos afetivos que se criam às vezes geram abusos. Têm gerado abusos. Agora, que os abusos sejam glorificados, aí já são outros 500. Certo, no Terrestoir. E é assim que vamos acompanhando esta manhã de todos aqueles que estão com a JMFM. Plano estratégico ao sábado de manhã, mas também ao domingo de manhã. Vamos fazendo a análise da semana e esta semana, para além de Márcio de Matos e Raul Ribeiro, também Filipe dos Santos, nosso convidado especialíssimo.
Ora, vou agora introduzir, como diacho. diria o padre. Ai, não. Como diria o padre. Vou agora introduzir O gado na serra. um tema. É o gado na serra agora. Não. Não, desculpa, a gente tem falado de gado na serra. Gado no monte, desculpa. Cabras chapadoras, o que é que a gente estava a falar? Cagatórios nas zonas altas. Não. Já lá vamos. Celibato. Vamos lá ver. Não, é um tema que vai tudo bater a pau cafufo de uma maneira ou de outra. Pelo seguinte, foi uma semana em cheio, porque termina com uma sondagem que lhe dá a vitória em 2019 É verdade? frente a Miguel Albuquerque. A ver, vamos. Eu tenho a impressão que o Meias numa sondagem também ganhava, mas isto não interessa agora. Depois anuncia o município que preside, anuncia que o Funchal até o verão há de ter uma rede de Wi-Fi gratuito Onde é que fica? a cobrir isto tudo. Vamos andar. Onde é que Fica fica ali um chão? Fica ali nas Coroelas. Anuncia também um investimento de quase 200 mil euros para a instalação, no fundo, da rede de cagatórios nas zonas altas de Santo António. Falámos de saneamento básico. Sim, nunca me lembro. Isso não dá para ser Estava a achar o nome um bocadinho redirecionar violento. para distribuição. Oh, meus amigos, como diria o nosso Herman, oh, meus amigos, não havia nesta cidade. Não havia. Vá lá, Valha- rede de saneamento básico. Valha-me Deus. Valha-me Deus. Exatamente. Não para limpim parás a mulher alheia. Diria o nosso diácono dos Desculpa, remédios. Eu não diria, Este não diria. gajo hoje trouxe-me aqui uns temas que é tudo a Eu mesma não- coisa. Quer dizer, olha, dossiê Gisele, Eu não. ampliação da pontinha, Eu quero dizer que eu não gado concordo. na serra. Eu não concordo. Não. Eu gostava de dizer. Atenção, o nosso disso, convidado Eu gostava, está a falar. eu Não gostava, quer falar. eu gostava de dizer aos ouvintes que eu não concordo nada com este estilo. Só para terminar a cascafofices da semana, é o anúncio de um debate sobre o 20 de Fevereiro. Bem, E era, no fundo, por aqui que eu gostaria de começar. eu, Filipe é que fala. em vez de estar a dizer muita coisa sobre isto, Tens muita coisa para a dizer, questão- muitos assuntos. A questão é assim, aliás, até casa um bocadinho, salvo seja, com o tema anterior, porque Nossa Senhora do Monte é padroeira da Madeira, na sequência, efetivamente, da maior aluvião que a Madeira teve em termos de número de sinistrados, 1803. Bem, é claro que sim, estas coisas têm que ser discutidas, têm que ser discutidas não para inglês ou para eleitor ver, que é uma coisa que os partidos fazem muito, enfim. Aqui na Madeira nós observamos, porque estamos constantemente, os partidos fazem muito, reúnem e fazem debates e reúnem com a população e tal. Dito e feito. Exatamente, dito e feito. Vamos ouvir a Madeira. E etc e tal. A minha experiência enquanto, digamos assim, a minha observação por um lado e a minha experiência por outro, desde que grande parte destes debates, esta questão da aluvião, eu estou a usar esta questão da discussão da aluvião, não estou a dizer que seja, mas digo que às vezes já fico um bocadinho de pé atrás quando vejo iniciativas políticas para se discutir questões. Hoje diria, de novo pela minha observação, pela minha experiência, que discute-se para se tirar umas fotografias, para se dizer que se está a discutir, mas não fica nada estabelecido. Não se põe técnicos a falar com políticos. Não se põe técnicos a falar de técnica e políticos a usar a técnica para tomar decisões políticas. Às vezes até vê-se técnicos a falar de política e vê-se políticos a falar de técnica. Isso então é que é um desastre. Eu vou-vos dizer só uma coisa relativamente ao 20 de Fevereiro em debate. Eu lembro-me quando era miúdo, uma vez foram lá à escola, eu andava ali na escola das Mercês, foram lá uns bombeiros e ensinaram-nos lá a manobrar uns extintores e descortinaram os diferentes tipos de incêndios. Cabras chapadoras, não foram? Não, por acaso não foi. Isso foi, bem, isso não interessa. Por exemplo, aluviões na Madeira, que é uma das constantes estruturais da geomorfologia da história da Madeira. Num caso de uma enxurrada, o que é que uma pessoa faz? Foge Para onde? para dentro de casa. Isto é para dar um exemplo. Enfim, há outros lugares do mundo que têm outros acidentes geomorfológicos, ou é vulcanismo, Ou sismologia. ou seismologia. E normalmente têm um não plano de contingência. e tem rigoroso. Livros nem do vulcanismo nem da sismologia. Aliás, A Madeira também não está extinta. Não. O vulcão madeirense Não não é propriamente Está em vias de. Exatamente. Está em Não vias é- de. O grau madeirense Bem, não- existe em cada mulher. Estamos ao início. Bem, mas, Tinhas que me fazer uma provocação, ó, Raul. Tu? Não é, tia? Nem Todas constipado, as pá, mulheres. nem constipado. Se uma pessoa se safa aqui à tua É, das frente. zonas úmidas.
Mas, e não sei quanto ao vulcanismo, mas, por exemplo, sismos, tivemos um muito relevante em 1748. Também tivemos em 1755 como réplica do de Lisboa, mas tivemos um em 1748 que danificou a parte maior, digamos assim, dos templos da região. Isto para dizer o seguinte: aluviões na Madeira enxurradas. Como é? Plano de ação. Ensinar nas escolas. O que é que se faz? Se estamos perto de um curso de água, o que é que fazemos? Se estamos num centro comercial, enfim, podemos descer até os pisos inferiores para ir pescar a corda, ou vamos sempre... Isto é preciso começar a haver consequências, sobretudo no plano da educação. Reparem, uma aluvião, uma enxurrada, o que é que uma criança há de fazer? O que é que o adulto há de fazer? O que é que não pode fazer? A partir de agora. Quais são as vias que ficam dedicadas exclusivamente a fugas do centro? Para onde é que as pessoas... Se uma pessoa está num planalto, o que é que faz? Em princípio não tem que fazer. Mas está numa zona baixa, como por exemplo o Odinot, quando dizer, o brigadeiro Odinot, que veio tratar da Madeira Freda, digamos assim, em 1803. Ele estava ali, que é hoje o Parque de Santa Catarina, e ele olhava para a cidade do Funchal e dizia assim: esta cidade não se há de livrar nunca das enxurradas. E é preciso, efetivamente, as pessoas começarem a pensar nisto, a estabelecer isto enquanto consequência prática e didática. Estabelecer o que é que se há de fazer, que é para as pessoas saberem, porque o 20 de Fevereiro demonstrou claramente que as pessoas, muita gente, não sabiam o que fazer. E daí terem sido maloguradas. Temos um bom exemplo de Arraiolos, em que nas escolas houve evacuação imediata com o recente sismo. Houve esse sistema, estava treinado, havia exercícios periódicos nas escolas, porque sabiam que era uma região com intensa atividade sísmica. Claro. Nós não temos nada disso. Não temos. Aliás, e se me permites só pelo seguinte, não temos, porque há um fenómeno estranho na Madeira. Parece que os próprios madeirenses, e às vezes começa até mesmo no poder político, no municipal e no regional, obviamente, acho que às vezes os próprios madeirenses não entendem as próprias características, as próprias particularidades, os próprios fenómenos que são únicos da Madeira. As enxurradas são um deles. Os Açores têm os sismos e têm, enfim, o fenómeno do vulcanismo. O nosso são as enxurradas. É preciso que as pessoas entendam que isto é periódico, que vai existir, que tem de haver uma relação entre zonas baixas e florestação e captação de água nas zonas altas, e as pessoas têm que estar consciencializadas que estes fenómenos vão continuar e que têm que saber, no plano prático, o que é que podem fazer nestas situações. Para saberem o que é que podem fazer, tem que haver um plano. Tem de haver um estabelecimento. A Proteção Civil tem abraçado de alguma maneira esse plano, mas não chega, não é? Mas há tanto plano estratégico nesta ilha. Desculpa, há aqui falta de uma clarificação, de um espírito didático. E acho que parte do princípio, de um problema anterior. Parece que estas coisas não são relevantes aqui na Madeira, mas são. É o tipo de coisas, tudo o que tem a ver com fenómenos da natureza impactantes na nossa região, devia ser objeto de pactos de regime, ou seja, ser completamente vedado a politiquices e se dá passos céleres e certos na resolução, no encontrar de soluções, e este é um deles, que é claramente necessário. Não sei o que é que vai estar em debate no final deste mês com vários especialistas, mas espero que não seja como tantas outras coisas que se fazem por aí nas mais variadas áreas, até na cultura, em que é um encontro de egos e de afagamento de egos, e que não passa disso. Trocando a coisa em miúdos concretos, seria interessante que do debate saísse uma boa brochura a dizer, em caso de aluvião, pode fazer isto, não pode fazer isto. E que a bruxaria depois fosse... Já falámos do Padre Giselo. já. Não, mas o Filipe tem uma razão. Isto em termos muito concretos. Filipe, dou um outro exemplo. Nós temos um canal público madeirense. Mas nada. Para que é que serve quando toda a gente sabe disto? Quando há grandes catástrofes, sejam enxurradas, seja lá o que for, a RTP Madeira está a passar a emissão da RTP está a dar um rally de qualquer coisa. Ou rally de não sei o quê. Isto não pode ser. Um canal público
tem é o de único entrar jornal. em funcionamento mais que tudo nestas ocasiões. E ser informativo. E ser informativo. Didático. Dizer às pessoas, Didático. por favor, não se dirijam a tal zona, subam, tem estes locais, há esta rota de segurança. Isso não Não é existe, para não é sentar feito. de umas horas e dizer o nosso repórter está neste momento prestes a afogar-se ali no centro da Exatamente. Ribeira, mas vai-nos dizer qual é a sensação. Olá, estamos aqui, como podem ver, a ver, estamos... É de facto, eu continuo sem perceber, isso é um debate que falta, de que nos serve uma RTP Madeira se nas horas críticas dos últimos anos tem falhado. Olha, quanto à RTP Madeira, vou dizer uma coisa. Há dias vi um episódio que eles têm feito sobre as freguesias. Vi há dias sobre São Jorge e tinha lá um convidado que eu digo, rapaz um tipo chamado Márcio Mato. E o gajo é muito fraquinho. Passei nessa discussão. Diz lá umas coisas, não sei o quê, do espaço religioso. E eu quero dizer que eu não concordo com nada daquilo. Quer dizer, eu ainda percebi muito bem o que ele estava a dizer. O gajo não come mais nada. Não come mais nada. Tira-lhe Santos. Dá cá isso. Bom, é outra vez a minha altura de dar a minha deixa. Eles deram-me uma deixa, senhores ouvintes, no és início deste moderadora. programa, e a deixa para este programa é larguem ele. Obrigado, Celina, obrigado, que seria de mim sem ti. Larguem ele. Eu, enfim, ao longo do programa tenho o dever de ir dizendo esta frase, mas ouvi dizer isso que era havia só- poesia, e eu que sou uma rapariga que gosta muito de poesia. Quanto tempo Estou à de espera, ainda programa? por cima temos Eu- um poeta. eu quero Temos dizer uma um coisa. poeta, quer ele queira, quer não. Eu quero dizer uma coisa. Quer ele queira, a quer Selena não. é só apreciadora de poesia. A Selena é curadora. Ele tinha que E eu dizer isso. tenho a honra de ter, enfim, de estar... Ele foi de estar- curado pela Celina. É, pá, espera, eu até mais respeito. Estamos a- Isto não é um monte, pá, isto não é um monte. Can I get an animal? Estamos a falar de Isto não pode, curadoria. não pode ser só o Gisela espalhar o mundo. Mas alguém trouxe algum poema? Sim, o Dizer Raul que havia trouxe, o Raul poesia. trouxe. Sou Zé. Raul, Ok. lamento imenso, mas entrevistar Sua Excelência Filipe dos Santos e não ter para poesia. quem não sabe, o Filipe é duas. Pronto. É dois, Está porque- diagnosticado. Está Repara, devidamente diagnosticado. Eu peço-me desculpa, quer dizer aos nossos ouvintes, eu de facto, efetivamente, eu tenho peso a mais, mas eu não apreciei muito esse teu... Não, este esse- não era um remoto. Não, desculpa, Não eu, era não- um remoto. eu venho aqui como vosso amigo, não é para tu me insultar, está bem? Claro. Por isso, vê lá mais o respeito. Não, mas Tá estávamos a bem, falar, não, é que, Filipe, claro, é de que uma não pode dupla ser. ação. Então, eu convido-te, tu ainda vens para aqui armado em. Não, é que tu... Vê se queres levar no focinho, cala-te para aí. Não, eu não... Oi, não- larguem não- ele. Olha, Oh, a minha não, deixa, não, larguem não, ele. Isto Não, custa vê lá mais tudo. Vocês tenham calma. Não, vê lá. Balufo de São Jorge, cala-te para aí. Calma, calma, Senão calma. calhar calma. vocês Olha, Bem, mas voltando então atrás, o que estava a falar? isto já Caros, parece a Assembleia caros Legislativa ouvintes, Regional. acabamos de ter uma pequena Já parece a homenagem Assembleia Legislativa Regional. ao funcionamento habitual da Assembleia Legislativa Regional. Espero que tenham gostado da nossa interpretação. Vamos voltar ao programa. Filipe. Ter ensaiado melhor isto. É o Filipe, vá lá. Eu disse- Vocês são fraquinhos. Eu vocês disse, são eu, fraquinhos. eu disse aos gordos para a gente ensaiar melhor. Pois, isto tinha que ser mais bem sério. A Celina A gente fala, só que ele é muito alto, a gente fala-se. larguem ele muito cedo. Eu não quero mas, assustar ninguém. Nós antes- temos antes- 7 minutos para largar Antes- ou agarrar antes do nele. Raul entrar Viste, em Raul? profundidade com o poema, Em eu faço profundidade? em profundidade, que ele tem um poema mais profundo do que Não, o mas meu. vamos explicar o motivo do poema. Há toda uma dialética que está por trás disto. Que é. Que é bom, dialética é bom. É bom. Primeiro, Quando há dialética é bastante porque bom. o Filipe Santos é um dos melhores poetas madeirenses. da sua geração. Da Quinta Dião, ali da zona da Não, Quinta Da Dião. sua geração. Não, salvo. O que ouvi ele- quando ele- andei a pesquisar os novos poetas madeirenses é que assim era. Amém. Que Amém. são tipo... É daí que vem uma tipo relação. de, Uai.
Nós tivemos uma relação que ele nem é platónico, Filipe, que a gente nem se conhecia. Explica lá isso. Era uma relação meramente literária, no mínimo. Do Dinero de Vasconcelos. Era. Disseram que eu sou uma pessoa de volta. Mas foram-se no Dia Internacional. Só muito mais tarde é que... Celina, isso foram rimas múltiplas ou como é que foi? Respeito, vamos lá embora. Vá lá, Filipe. Não, mas então... A minha honra, só muito mais tarde é que viemos a saber que era o Filipe. Foi um... houve aqui uma interrupção. É verdade, é o café da manhã, Sim. de vez em quando tem isto. É uma necessidade. Então, a dialética. Como não podemos estar aqui a ler poemas do Filipe Santos, porque Antes disso, eu vou te interromper. Há uma vaga muito interessante de Novos poetas madeirenses. De poetas novos, eu vou dizer assim, novos de idade e obviamente novos. Poetas. Mesmo, de várias linguagens, de vários estilos. Eu não estou aqui a falar em nome de ninguém, estou a falar, se calhar até um bocadinho como leitor. Alguns deles já saíram na coletânea Cadernos de Santiago, no número 1, que saiu em 2016 e tal. Enfim, e para quem aprecia, e seria até para quem aprecia, é uma questão de conhecer. Eu não vou dar nomes, enfim, para não esquecer ninguém. E etc. Raul, na certeza de porém que tu és um dos principais, isto não é favor nenhum. Mas para além do Filipe ser um poeta de exceção, também é o fim de semana de quem em Santana se celebra a festa dos compadres. Exatamente. Onde há sempre quadras fantásticas, e como temos 5 minutos de programa e queremos elevar o nível deste programa, vamos ler alguns poemas, mas mais sérios e profundos. Eu abstenho-me. O do Raul é mais profundo do que o meu. Eu abstenho-me. Pois, então, mas isto agora é um momento sério. Ide. Ora bem. Força. Silêncio, por favor. Ponha o carro. Tira o carro. À hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doçura de mulher. Tiro cedo, ponha à noite. Então, Márcio, tenho de conseguir acabar. Pedimos desculpa por esta pequena interrupção. Então, regressamos dentro de poucos momentos. O Márcio está... e às vezes à tardinha. É isso. Estava até mudando o óleo na garagem da vizinha. Joaquim de Barreiros. Joaquim. Muito bem. Uma salva de palmas. Esse é um exercício interessante. Estimados ouvintes, eu, por minha parte, gostaria de partilhar convosco um poema já antigo e bucólico, que fala sobre... É de um poeta anónimo, e fala sobre uma serra, e fala sobre um cume. E então vou começar. No alto daquela serra semeei uma roseira. O mato no cume arde, a rosa no cume cheira. Quando cai a chuva grossa, a água o cume desce. O orvalho no cume brilha, o mato no cume cresce. Mas logo que a chuva cessa, ao cume volta a alegria, pois volta a brilhar depressa o sol que no cume ardia. E quando chega o verão e tudo no cume seca, o vento o cume limpa e o cume fica careca. Ao subir a linda serra vê-se o cume aparecendo, mas começando a descer, o cume se vai escondendo. Quando cai a chuva fria, salpicos no cume caem, abelhas no cume picam, lagartos do cume saem. À hora crepuscular, tudo no cume escurece, pirilampos no cume brilham e a lua no cume aparece. E quando vem o inverno, a neve no cume cai, o cume fica tapado e ao cume ninguém vai. Mas a tristeza se acaba e de novo vem o verão, o gelo do cume cai e todos ao cume vão.
Muito bem, Raul. E agora estamos a menos de Posso um minuto dizer- do final e este minuto é exclusivamente dedicado ao Filipe Santos, nosso convidado. Posso só dizer Por aqui inscrição prévia. Posso só dizer aqui umas coisas. Bem, em primeiro lugar, agora falando um bocadinho sério, eu quero agradecer-vos. Quero agradecer à Selena e ao Raul e ao Márcio, são amigos. À Selena também por estar aqui e também pela curadoria dos poemas. Muito obrigado. Muito obrigado. E aos meus, e aos meus dos amigos que, como toda a gente sabe, fazem um excelente trabalho no Povo Livre. E eu quero, isto não é. Eu não tenho que propriamente puxar saco a amigos, aliás, eles devem-me dinheiro e garrafas de aguardente e eles não pagam o que devem, ainda há dias mesmo na rua encontrei-me, ninguém se acredita. Bem, o povo livre, não há democracia sem humor. O povo livre, de novo, não há democracia sem humor. Haver um suplemento constante com a qualidade do povo livre demonstra que na Madeira há democracia. Ponto. Final parágrafo, porque chegamos ao final desta emissão do Plano Estratégico. Bom fim de semana a todos aqueles que nos acompanharam. Bye. Via 88.8 ou via obrigado. Rádio Calheta ou via Rádio Santana. Regressamos amanhã em repetição Mais ao poemas para a JMFM. semana. E até para a semana. Até para a semana. Plano Estratégico, a análise da semana na JMFM. João Márcio de Matos, Raul Ribeiro, Celina Pereira e os seus convidados vão aumentar a produção de gargalhadas. Plano Estratégico, aos sábados às 9 da manhã, para começar o fim de semana em grande.